Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos tratar sobre as políticas públicas e a estratégia de saúde da família. Para hoje, nós teremos o conteúdo sobre o SUS, os impasses ou dificuldades do SUS, o Pacto pela Saúde e a estratégia de saúde da família. Você sabe o que é SUS? Você sabe sobre este programa? O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele foi criado pela Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Também ele foi chamado de Lei Orgânica da Saúde e é a tradução prática do princípio constitucional da saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? Que é o que estabelece aí o artigo 7, que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram aí o Sistema Único de Saúde, eles são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, né, que aí obedece a alguns princípios como a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis da assistência, a integralidade da assistência, né, que a gente entende aí como um conjunto articulado e contínuo das ações dos serviços preventivos e curativos, individuais ou mesmo coletivo, que vai exigir de cada caso todos os níveis de complexidade do sistema. Além de que temos um outro princípio da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Né? Além do que temos a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e orientação programática. Participação da comunidade, descentralização político-administrativa, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, do Estado e do Distrito Federal, né, juntamente com os municípios, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis da assistência, organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade dos meios para fins idênticos. Então, a gente, além desses princípios, a gente tem algumas diretrizes, né, diretrizes do SUS, que eles são, né, portanto, o conjunto de recomendações técnicas e organizacionais voltadas aí para o problema específico, né, que tem uma abrangência nacional e que vão funcionar como orientadores da configuração geral do sistema em todo o território nacional. Vai respeitar algumas especificidades de cada unidade federativa. E a gente tem como alguns princípios, né, como as principais diretrizes, a diretriz da atenção psicossocial, a diretriz do saneamento básico, da atenção à saúde das pessoas ostomizadas, da Política Nacional de Saúde Bucal, execução e financiamento das ações de vigilância em saúde, implementação do projeto de saúde e prevenção na escola, programa pactuado integrado de assistência à saúde, diretrizes para a vigilância, atenção e controle da hanseníase e outras. Então,
eu convido vocês a percorrer uma linha do tempo que remota de forma sintética e inacabada os momentos de história que criaram aí as bases para a construção do SUS. Com isso, eu quero compartilhar com você uma ideia de quanto o SUS é fruto de uma construção histórica de décadas, né, com os seus avanços e recuos, a gente sabe disso, mas que no final resultou no atual sistema de saúde brasileiro, tá bem? Isso só foi possível a partir da retomada dos princípios mais fundamentais da reforma sanitária brasileira. Para quem não sabe, a reforma sanitária ela é a designação que se dá à plataforma política defendida pelo movimento sanitário brasileiro, que representou uma ampla articulação de atores sociais, que aí incluíram os membros do Departamento de Medicina Preventiva de várias universidades do país, né? Esses movimentos, aí através do SEBS, que foi fundado em 1978, deu por questões de luta, né, para melhor condição de saúde dos autores, dos pesquisadores, militantes, enfim, todo mundo começou a fazer esse movimento e faziam crítica às políticas de saúde que existiam no Brasil naquela época. E a reforma sanitária incluía na pauta principal uma nova organização do sistema de saúde no Brasil, com diversas características, né, que o SUS afinal deu uma adotada. E, em particular, aí veio a concepção criada dos determinantes sociais do processo saúde e doença e a criação de um sistema público de assistência à saúde de forma gratuita, né, que tivesse uma garantia do acesso universal do cuidado para todo o brasileiro, e com isso a gente foi possível as ações que a gente vai ver aqui agora, das políticas públicas de saúde. E eu apresento para vocês esse conjunto de datas que vão marcar ao longo do caminho constituinte do SUS como a principal política pública de saúde brasileira, que aqui vamos destacar as contribuições dadas por esses eventos na construção do nosso Sistema Único de Saúde. Essas datas elas estão marcadas por momentos de definição de políticas governamentais que foram traduzidas em legislações específicas que de alguma forma pavimentaram o caminho para o SUS. Nessa linha do tempo, a gente deixa de lado outros importantes marcos na história do SUS, porque a gente prefere aqui, eu preferi listar aqui os fatos que mais relacionam com o nosso estudo. Começando em 1923, com a criação das caixas de aposentadoria e pensões, que a gente chama de Lei Eloy Chaves, né? Em um contexto de rápido processo de industrialização e de forma acelerada, né, para a urbanização, a lei ela vem apenas conferir estatuto legal à iniciativa que já existia aí pela Organização dos Trabalhadores por Fábricas, que visava, pessoal, garantir a pensão em caso de algum acidente, certo? Ou mesmo até afastamento do trabalho por doenças. E essas caixas, elas surgiram para que houvesse as primeiras discussões sobre a necessidade de se atender à demanda dos trabalhadores. Então, nesse momento, nasce aí complexas relações entre os setores públicos e privados, né, que vão persistir até o futuro do sistema de saúde do nosso país. Em 1932, nós tivemos aí os IAPs, que é o momento da criação dos institutos de aposentadoria e pensão. E foi criado pelo Estado Novo, né, na época de Getúlio Vargas. Os institutos eles poderiam ser vistos como uma resposta por parte do Estado àquelas lutas e às reivindicações dos trabalhadores num contexto de consolidação dos processos de industrialização e urbanização brasileiros. Então, a gente vê que aqui tem o componente da assistência médica, que tem a parte dos serviços próprios, mas principalmente por meio de compra de serviços do setor privado. Em 1965, nós tivemos a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS.
que ele resultou da unificação do IAPS, no contexto do regime autoritário de 64, vencendo aí a resistência de tal unificação por parte das categorias profissionais que tinham institutos mais ricos. Depois, nós vimos que há uma consolidação do componente assistencial, né, que tem aí a marcada compra de serviços assistenciais no setor privado, que fez uma concreta modelização do sistema hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado, que terá uma forte presença no futuro do SUS. Em 1977, nós tivemos aí um marco da criação do SINPAS, que é o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social. E dentro dele tem o Instituto Nacional de Assistência Médica e de Previdência Social, que é o INAMPS, que aí foi criado só lá em 1974 e passa para ser o grande órgão governamental prestador da assistência médica. Basicamente, a custo de compra de serviços médicos hospitalares e especializados no setor privado. Aí a gente diz que tal lógica do INAMPS, né, que sobreviveu como órgão até a criação do SUS, ainda se reproduz no interior do Sistema Único, né, mesmo passado mais de 20 anos da sua criação. Em 1982, nós temos a implementação do PAIS. O PAIS é o Programa de Ações Integradas de Saúde, certo? Que dava, assim, de forma particular, uma ênfase à atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensada como a porta de entrada desse sistema. E visava, pessoal, a integração das instituições públicas de saúde que eram mantidas por diferentes esferas do governo, né, em rede regionalizada e hierarquizada. E ela tinha uma proposta de criação do sistema de referência e contra-referência, e fazia uma atribuição também de prioridade para a rede pública do serviço de saúde, né, fazendo complementação pela rede privada. E depois, após sua plena utilização, né, prévia e descentralizada da administração dos recursos, teve esses serviços prestados por terceiras, tá? Mas aí a gente pode reconhecer no PAIS os principais pontos programáticos que estão presentes quando da criação do SUS. Em 1986, nós tivemos a realização da Conferência Nacional de Saúde, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que teve com intensa participação social, né, um marco também, que deu logo após o final da ditadura, que iniciou lá em 1964, e consagrou-se como uma concepção ampliada de saúde. E aqui que está o princípio da saúde como um direito universal e como dever do Estado, que foram atributos plenamente incorporados ali na Constituição de 1988. E a Conferência Nacional de Saúde, ela foi o grande marco das conferências de saúde do Brasil, porque foi pela primeira vez ali que a população participou das discussões da conferência. Teve como propostas, por exemplo, o texto para a Constituição Federal de 1988, como as leis orgânicas da saúde 8080, né, a famosa 8080, e teve a 8142. Participaram aí dessas conferências mais de 4.000 delegados que foram impulsionados pelo movimento da reforma sanitarista, aos quais propuseram a criação de uma ação institucional correspondente a um conceito ampliado de saúde que envolve aí promoção, proteção e recuperação. Nós temos ainda 1987 com a criação do SUS, que o SUS é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. E ele tinha como principal diretriz
né, principais diretrizes: a universalização, a equidade no acesso aos serviços de saúde, integralidade dos cuidados assistenciais, descentralização de ações de saúde, implementação de distritos sanitários, e assim tratava-se de um momento marcante porque pela primeira vez o governo federal começou a repassar os recursos para os estados e os municípios fazerem a ampliação dessas redes de serviço. E as secretarias estaduais de saúde, elas foram muito importantes nesse movimento de descentralização e aproximação com os municípios, que receberam aí recursos financeiros no âmbito federal. E a gente pode localizar no SUDES, por exemplo, os antecedentes mais imediatos da criação do SUS. Em 1988, com a Constituição Cidadã, que foi aprovada, né, a Constituição de 88, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, apresenta na seção 2 pontos básicos: as necessidades individuais e coletivas, que são consideradas de interesse público, e o outro ponto é o atendimento, né, como um dever do Estado, e a assistência médico-sanitarista integral passa a ter um caráter universal, destina-se a assegurar a todos o acesso aos serviços, certo? E esses serviços, eles devem estar hierarquizados, segundo parâmetros técnicos, e sua gestão deve ser descentralizada, certo? E a Constituição Cidadã ainda estabeleceu o custeio do Sistema Único de Saúde lá na frente, né, que deve ser essencialmente de recursos governamentais da União. Em 1990, nós temos a criação do Sistema Único de Saúde, que deu-se através da Lei Orgânica de 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A gente sabe muito, né, dessa lei, mas eu preciso relembrar a vocês que essa foi a primeira lei orgânica detalhada, certo? Com os objetivos e atribuições, como por exemplo, os princípios e diretrizes, organizações, direção e gestão, e competências e atribuição de cada nível, né? Seja ele federal, estadual e municipal, além da participação complementar do sistema privado e dos recursos humanos e financiamento e gestão financeira. Então, logo em seguida, a gente tem a Lei 8142, que ela vai dispor sobre a participação da comunidade de gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais, de recursos financeiros, tá? E todo esse aspecto a gente pode ver que foi muito importante até esse momento, né, 1990, que foi criada aí com a representação do governo, né, estadual, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e dos municipais, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que finalmente estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde. Mais novas lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários. Em 91, a gente tem a criação da Comissão de Intergestores Tripartites. Né? Foi criada aí a Comissão de Intergestores Tripartites, que é a CIT, que teve aí com representação do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde e da primeira norma operacional básica do SUS, além da Comissão de Intergestores Bipartite, que é a CIB, para o acompanhamento da implementação e da operacionalização da implantação do recém-criado SUS. A gente elenca aí a CIB. Mas as duas comissões, a gente ainda tem de forma atuante um papel importante para fortalecer a ideia de gestão colegiada do SUS, que fizeram uma forma compartilhada
entre os vários níveis do governo. Em 1993, a gente tem a publicação do NOB SUS 93, que procurava aí restaurar o compromisso da implantação do SUS e estabelecer o princípio de municipalização, né, tal como havia sido desenhada, e faz aí a instituição dos níveis progressivos de gestão local do SUS e estabelece um conjunto de estratégia que consagra a descentralização político-administrativa na saúde. Também a NOB SUS 93 vai definir diferentes níveis de responsabilidade e competência para a gestão de novo sistema de saúde. E aqui, gente, a população foi a grande beneficiada com essa incorporação de itens de alta complexibilidade, que antes eram restritos aos contribuintes de previdência. E aqui a gente pode ter o processo de descentralização política administrativa. Em 1994, temos aí o famoso, né, Estratégia Saúde da Família, que é o Programa Saúde da Família, ou PSF, que não se trata apenas de um programa, né? Ele teve início aí em 1994 como um dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a atenção primária. E essa estratégia, né, que é a Estratégia Saúde da Família, visa a reversão do modelo assistencial vigente, que tinha ali predomínio o atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o objeto da atenção, né, no ambiente em que vive, que faz aí a permissão da compreensão ampliada do processo de saúde e doença, certo? O programa ainda incluía ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação. E ele vai de encontro aos debates e análises referentes ao processo de mudança do paradigma que orientava o modelo de atenção à saúde vigente, que vinha sendo aí debatido desde a década de 70, né, desde 1970. E, gente, é muito importante vocês lembrarem essa marca oficial, tá? Muito importante. A origem, né, do PSF aqui no Brasil vai remontar à criação do Programa de Agente Comunitário de Saúde, que foi em 1991, como parte da reforma desse processo no setor da saúde, né, desde a Constituição, com a intenção de aumentar a acessibilidade do sistema de saúde e incrementar aí as ações de prevenção e promoção da saúde, certo? E em 94, o Ministério da Saúde lançou o PSF como Política Nacional de Atenção Básica, né, com um caráter aí organizativo e substitutivo, fazendo frente ao modelo tradicional da assistência primária baseada aí nos profissionais médicos e especialistas focais. Então, apesar dos inegáveis avanços, né, como atesta aí os números citados anteriormente, a construção do SUS encontra vários entraves, né, entre os quais a gente pode destacar os propósitos do presente texto, né, que a gente tem na discussão desde a Constituição de 88 até a formulação do SUS. Então, a gente pode elencar algumas coisas que impactam diretamente no trabalho da equipe de saúde da família, que é o subfinanciamento e as insuficiências de gestão local do SUS. O subfinanciamento, né, a gente diz que é os recursos destinados à operacionalização e ao financiamento do SUS fica muito aquém das suas
necessidades, né? A atualização desse financiamento federal, segundo a variação nominal do PIB, né, não vem sequer acompanhando o crescimento da população brasileira, gente. Então, a inflação na saúde e a incorporação de tecnologias, a gente vê que também não são acompanhadas. E isso a gente mantém o financiamento público anual per capita abaixo do investimento no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Costa Rica, por exemplo, e por volta de 15 vezes menor que a média praticada lá no Canadá ou nos países europeus, na Austrália e outros, né? Também a gente sabe que é fundamental ter presente que a indicação de 30% do orçamento de Seguridade Social para a saúde, como era previsto na disposição constitucional transitória, que é a DCT, né? Essa DCT aí diz que era um mínimo para iniciar a implementação do SUS com a universalidade, igualdade e integralidade. Então, se tivesse sido implementada tal medida, hoje, por exemplo, haveria 106,6 bilhões para o financiamento do sistema e não 48,5 bilhões, que são aprovados no orçamento federal lá desde 2008. Então, o financiamento do SUS ele é marcadamente insuficiente, né? A gente sabe que tem diversos pontos a serem melhorados e um deles é a questão do financiamento do SUS, certo? Então, para quem trabalha na estratégia de saúde da família, essa insuficiência é sentida principalmente quando há necessidade de acessar outros níveis de maior complexidade do sistema, porque as ofertas elas parecem sempre em aquém das demandas, tá? Então, além desse processo de subfinanciamento como dificuldade, como impasse, a gente tem as insuficiências da gestão local do SUS, que a gestão municipal dos recursos do SUS ela vem funcionando apenas em parte, né, sem desconsiderar que os recursos para o SUS são insuficientes. Mas a gestão municipal ela é idealizada pelo projeto de reforma sanitária brasileira, né, como uma forma eficaz, porque estaria, abre aspas, estaria mais próxima dos cidadãos, fecha aspas, e mais sensível aí aos seus anseios. Então, o SUS denomina como gestão local o conjunto de atividades desenvolvidas pelos gestores municipais, que é visando aí a operacionalização na prática e seus contextos sociopolíticos e institucionais singulares, né, das grandes diretrizes da política do Sistema Único de Saúde. Essa baixa resolutividade da rede básica de serviços, ela vem desde 1980, mais acelerada nos anos 90, fruto de uma gestão de cuidado desqualificada, né? E, em particular, pela realização de uma clínica degradada, que a gente sabe disso, com baixa capacidade de construção do vínculo e produção de autonomia dos usuários. E a gente tem havido aí grande dificuldade de produção da alternativa de cuidado no modelo biomédico, né? O modelo biomédico, pessoal, é constituído a partir de forte ênfase e valorização de materialidade anatomofisiológica do corpo humano e a possibilidade de se produzir conhecimentos objetivos sobre seu funcionamento normal e suas disfunções, o que permitiria intervenções para a volta da normalidade, certo? Então, são dificuldades do SUS a atenção básica, por exemplo, nós temos a expansão, né, para a maioria dos pobres, para essa população ser atendida. Mas a gente tem um problema, que as diretrizes da integralidade e equidade pouco ou nada avançam para fazer esse atendimento.
Então, a gente pode dizer que ela não consegue constituir-se na porta de entrada preferencial do sistema nem reunir potência transformadora na construção de novo modelo de atenção preconizada pelos princípios constitucionais. Os serviços assistenciais de média e alta complexidade estão cada vez mais congestionados, que vão reprimir as ofertas de demanda, repressão em regra iatrogênica e frequentemente letal. Os gestores municipais, eles estão completamente defasados, Os valores estão defasados aí na tabela SUS e eles fazem na tentativa de aliviar a repressão da demanda, faz essa complementação. Com o enorme crescimento das empresas, dos planos privados e, consequentemente, a agressividade de captação de clientela, as camadas médias da sociedade, incluindo aí os servidores públicos, justificam e reforçam a sua opção pelos planos privados de saúde, principalmente aí porque vocês já sabem que esses valores que a tabela do SUS paga é muito abaixo do mercado e, como foi falado aqui, os gestores eles precisam fazer essa complementação. E está cada vez mais congestionado o sistema SUS. E com o enorme crescimento das empresas de planos privados e, consequentemente, com essa captação de clientela, logicamente que o pessoal dos planos de saúde vão captar principalmente esses servidores públicos. As diretrizes da integralidade e equidade pouco ou nada avançam, estamos com os valores defasados, além de que o modelo público da atenção à saúde vai se estabilizando em pobre e focalizando aí aos 80% pobres da população e em complementar menos pobres aos 20% compradores de planos privados. Então, quer dizer que o plano de saúde, dentro desse modelo de atenção, vai focar nos 80% pobres da população e de forma complementar em os menos pobres, que são comparados a 20%, tá? O Pacto pela Vida, buscando saídas para os problemas e impasses. Na breve linha do tempo que a gente viu, anteriormente, muitas iniciativas elas foram tomadas para a implementação do SUS a partir de 1990, com forte ênfase na descentralização e municipalização das ações de saúde. Esse processo de descentralização fez ampliação do contato de gestores profissionais de saúde com a realidade social, com a política administrativa do país, e foi evidenciado com maior clareza, vamos dizer assim, as diferenças regionais, que fizeram aí de forma mais complexa a organização de redes de serviços que atendem às diferentes necessidades dos brasileiros. Em princípio, a responsabilidade pela gestão do SUS é dos 3 níveis do governo, e as normas operacionais elas visam regulamentar aí as relações do SUS e dos 3 níveis do governo, tá? E para isso que se instituiu o Pacto da Saúde, o Pacto pela Saúde, que está aí em um conjunto de reformas nas relações institucionais e fortalecimento da gestão do SUS. O Pacto pela Vida, o Pacto pela Saúde, ele conduz, introduz mudanças, mas que exigem um esforço na atualização e aprimoramento do SUS. Para que haja essa adesão
dos gestores ao pacto, é assinado um termo de compromisso, onde se estabelece aí compromissos entre os 3 gestores, né, os 3 dimensões, como o Pacto pela Vida, em defesa do SUS, né, e o Pacto de Gestão. No Pacto pela Vida, são firmados aí os compromissos em torno das medidas que resultem em melhoria da situação de saúde na população brasileira. E é a partir do Pacto pela Vida que a gente consegue definir as prioridades e as metas para serem alcançadas nos municípios, regiões, estados e país, certo? Atualmente, são 6 prioridades que estão em vigência: a saúde do idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, a promoção da saúde e, por último, o fortalecimento da atenção básica. O Pacto em Defesa do SUS, ele firma em torno de ações que contribuem para aproximar a sociedade brasileira do SUS, que seguem aí as seguintes diretrizes: a repolitização da saúde, como o movimento de reforma sanitária brasileira, que atualmente a gente tem essa discussão em todos os desafios atuais do SUS. A promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, que a gente tem a questão da saúde como direito, garantia de financiamento de acordo com as necessidades do sistema. Na dimensão do Pacto de Gestão, são abordados a regionalização, a qualificação do processo de descentralização e ações de planejamento e programação e as mudanças no financiamento. Essas mudanças, elas se dão com a intenção de fortalecer os processos de cooperação e solidariedade entre as esferas, né? A União, os estados e os municípios. E vai aí reafirmar os princípios constitucionais do SUS. A saúde da família é uma das principais estratégias que foram propostas pelo Ministério da Saúde do Brasil para reorientar o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde a partir da atenção básica. E procura reorganizar aí os serviços e também reorientar as práticas profissionais na lógica da promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação, né? Enfim, da promoção da qualidade da vida da população, constituindo-se como uma proposta com dimensões técnicas, políticas e administrativas inovadoras. E a estratégia de saúde da família, ela pressupõe o princípio da vigilância à saúde, a interpolítica, né, e a multidisciplinariedade e integralidade do cuidado sobre a população que reside na área de abrangência das suas unidades de saúde. Então, sua expansão ganhou impulso com a norma operacional básica, né, com a NOB 96, que operacionalizou a descentralização de recursos e a municipalização da saúde, né, pessoal? E a NOB 96 apresentou as orientações para o repasse, aplicações, mecanismos de controle e acompanhamento dos recursos financeiros que compõem o piso da atenção básica, a PAB, né, ou APAB, que tem como a responsabilidade dos municípios enquanto gestores. Então, quais são os princípios norteadores da estratégia de saúde da família? A estratégia de saúde da família, ela incorpora os princípios do Sistema Único de Saúde e se estrutura a partir de unidade de saúde da família, que é o SF, conforme
conceitualizado aqui, ó, a integralidade e hierarquização, né? Ela está inserida na atenção primária à saúde. Suas equipes devem realizar o diagnóstico de saúde do território descrito, identificando o perfil epidemiológico, sociodemográfico das famílias, reconhecer os problemas de saúde prevalentes e também os riscos que a população está exposta, né? Fazendo aí uma elaboração com a participação, né, do plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde. A territorialização e a descrição da clientela, a USF ela vai trabalhar com o território de abrangência definido, né, sendo aí responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população, que vão recomendar que a USF ela seja responsável por no máximo 4.000 pessoas dentro do território. A equipe multiprofissional, composta por um enfermeiro, um médico generalista ou da família, um auxiliar de enfermagem, né, o técnico de enfermagem, e agente comunitário de saúde. Além desses, pode participar os odontólogos, assistentes sociais e psicólogos, dentre outros. E eles poderão fazer parte ou formar equipes de apoio de acordo com as necessidades locais. O caráter substitutivo, substituição das práticas tradicionais de assistência, né, como um foco nas doenças por um novo processo de trabalho que é centrado na vigilância à saúde. Para a operacionalização da estratégia da saúde, a gente tem como objetivo a definição do território da clientela, né, e a noção da família como foco da assistência, o trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional, além do vínculo dos profissionais e as famílias assistidas. Então, esse diagnóstico permite aí identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco dessa população, elaborar em conjunto com a comunidade um plano de ação para o enfrentamento dos determinantes do processo saúde e doença, prestar assistência integral na USF, na comunidade, no domicílio, além de acompanhar nos serviços de referência ambulatorial ou hospitalar também. E desenvolver ações educativas e intersetoriais para o enfrentamento dos problemas de saúde. É na equipe multiprofissional, né, que as situações levantadas do diagnóstico de saúde devem ser enfrentadas, valorizando-se a soma de olhares dos distintos profissionais que ali vão compor a equipe, pessoal, e vai obter dessa forma aí um maior impacto sobre os diferentes fatores que vão interferir no processo de saúde e doença. E para isso é indescritível que haja a construção do trabalho na SF, que faça uma consolidação para os princípios de vigilância à saúde, que vão romper assim com a dinâmica médico-centrada. Como funcionam as unidades de saúde da família? O funcionamento da unidade de saúde da família, a USF, ela se dá pela atuação de uma ou mais equipes que devem se responsabilizar pela atenção à saúde da população vinculada a um determinado território. Então, para cada equipe é responsável por uma área onde se reside entre 600 a 1.000 famílias, com limite máximo de 4.000 habitantes. Essas equipes elas devem realizar o cadastramento das famílias por meio de visita domiciliar às residências na área da abrangência. As informações do cadastro vão estar juntamente com outras fontes de informações, levando ao conhecimento da realidade daquela população, seus principais problemas de saúde e seu modo de vida. Então, é importante perceber que todas essas atividades, desde a visita domiciliar, uma consulta médica ou de enfermagem, um grupo educativo, acolhimento e toda e qualquer atividade desenvolvida na USF, estão em sinergia com a filosofia da vigilância em saúde. Composição da equipe da unidade de saúde da família. Do mesmo modo que a SF, né, que a equipe da unidade de saúde da família é composta por um enfermeiro, um médico generalista ou de família, um auxiliar de enfermagem,
dos agentes comunitários de saúde é aqui na unidade de saúde da família. Além desses, odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, dentre outros, devem fazer, portanto, parte dessa equipe quando nos núcleos de apoio à saúde da família, que é o NASF. Todos esses profissionais, eles devem desenvolver as atividades laborais nas unidades quanto na comunidade, que deve ter gosto pelo trabalho em equipe, devem facilitar no trato com pessoas, devem ter habilidade em trabalhar com planejamento e programação em saúde, também devem fazer a capacitação, sobre novas qualificações profissionais adequadas às práticas de saúde pública. Quais as principais atividades desses profissionais? Eles precisam fazer o mapeamento da área descrita e dos equipamentos sociais presentes nesse território, planejamento, busca ativa, cadastramento e acompanhamento das famílias, acolhimento e marcação de consulta, entre outros, por exemplo, ações individuais ou coletivas na promoção de saúde e a prevenção de doenças, consultas médicas de enfermagem e de odontologia, realização de procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem, como imunização, inalação, curativos, drenagem de abscesso, e sutura, administração de medicamento oral e injetáveis, terapia de reidratação, entre outros. Principais programas de atenção primária a serem executados pela estratégia de saúde da família. Atenção à saúde da criança, tendo aí a vigilância nutricional com acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento para a promoção ao aleitamento materno, imunização, assistência às doenças prevalentes, entre elas a diarreia em crianças menores de 5 anos, assistência e prevenção das patologias bucais, com foco no desenvolvimento neurolinguístico e no processo de socialização da criança. Temos ainda atenção à saúde da mulher, desde o pré-natal até o diagnóstico precoce de complicações, tuberculose, o controle da tuberculose, da busca ativa, até as ações educativas, a eliminação de hanseníase, na busca ativa dos casos, diagnóstico clínico, controle de capacidade física, atividades educacionais, nas ações de saúde bucal. Nós temos o cadastramento dos usuários, desenvolvimento de ações intersetoriais, alimentação e análise dos sistemas de informações específicos, controle de hipertensão, do diagnóstico do caso e cadastramento dos portadores, até as ações educativas para o controle de risco como obesidade, vida sedentária, tabagismo, além da prevenção de patologias bucais. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse sistema amplo, que está em avaliação constante. E a gente precisa observar todas as ações, de forma conjunta ou isolada, para que a gente mantenha esse processo de vigilância à saúde. Então, meu muito, muito, muito obrigada a todos.